o problema da Venezuela em relação aos Estados Unidos é muito semelhante com o problema que Cuba também teve com os Estados Unidos, né? Os Estados Unidos sempre foi uma nação que se aproveitou muito de países próximos, né, como a ilha de Cuba, como Venezuela, que ficam muito próximos para poder fazer suas explorações. E como funcionava isso? Os Estados Unidos simplesmente dominavam criavam estatais e dominavam o setor petrolífero dessas nações, né? E em todos esses dois países, Cuba, a ilha de Cuba, que fica a 185 quilômetros dos Estados Unidos, e Venezuela, que fica próximo a Miami, todas essas duas nações, elas simplesmente afastaram os Estados Unidos dela. Cuba com Fidel Castro e Che Guevara, né? Na época do presidente Fulgêncio Batista, que era um entreguista, ele entregou a nação para os americanos. Então a população estava sendo explorada da mesma forma que na Venezuela. Havia ali um emprego, só que todos os recursos do petróleo iam para os Estados Unidos. E a população ficava sem nada. Os Estados Unidos ia lá, sugava todo o petróleo e não gerava nada para o país. Não gerava riqueza, não gerava nada. E isso foi irritando a nação. E por isso existem embargos econômicos, né? O bloco europeu na Venezuela fizeram 900 sanções dos Estados Unidos, 900 sanções, de forma que nem medicamentos se conseguia comprar naquele país, nem medicamento para câncer, né? Então, quando vocês escutam, o Hugo Chávez, o Maduro, esses caras são comunistas, vocês precisam entender como é que funciona a situação do país. Como que eles chegaram? O Hugo Chávez, quando ele criou a PDVSA, né, pegou a PDVSA, que é uma estatal petrolífera, né, a partir daqueles recursos, ele estruturou o país, começou a trazer coisas muito boas para o país, né, começou a fazer pela população, né? Então tinha educação, tinha cultura, né? Então o país chegou a uma economia muito alta. Só que os Estados Unidos começaram a ver a vulnerabilidade dessas nações, né? E começou a ter essa questão de exploração. E na questão da Venezuela, não é só o petróleo, 16% do mundo todo. Embora o petróleo da Venezuela seja um petróleo grosso, muito difícil de trabalhar, né? Ele é mais viscoso, ele é mais difícil e ele não é um petróleo de uma qualidade superior, né? O petróleo da Venezuela você faz asfalto, né? Você não extrai dele gasolina, você não extrai combustível, querosene para aviação, você não extrai esse tipo de recurso. Então é um petróleo da Venezuela é diferente. Só que é exatamente esse tipo de petróleo que muitas vezes é cobiçado por algumas nações. E 16% de todo o território mundial, né? Mundial é muita coisa, é muito petróleo, é muito dinheiro, né? E é recurso inesgotável. Então os Estados Unidos têm estrutura para poder fazer essa retirada. Além da questão do ouro, a Venezuela tem mais ouro, mais tonelada de ouro do que toda a América Latina, de todo o continente americano, né? Fora o que ainda não é descoberto. Não é só ouro, né? Tem terra rara, tem metais diferenciados como nióbio, como tântalo, né? Cóton. Então você tem muita riqueza ali e um país muito vulnerável. Os Estados Unidos, ele
ele segue certas estratégias, aquela estratégia de que vai fazer o bem, né, não importando o que se faça. E ele simplesmente fere mesmo a soberania dessas nações. Ele desobedece, ele não respeita, nunca respeitou, simplesmente vai lá e toma. O Trump falou isso em discurso. Vai lá e toma o que tem e justifica que aquele país está ruim, que aquele país vai melhorar. Pode ser que traga uma melhora para o povo venezuelano, pode ser sim que vai trazer, mas depois o próprio povo vai se voltar. Mas até lá os Estados Unidos já está no quinto, sexto presidente depois disso e vão continuar fazendo o mesmo modus operandi, porque a CIA comanda tudo isso. Não é uma ideia só de um presidente. Os embargos econômicos em Cuba chegaram a ter 70 anos de embargo. Cada presidente vai assinando a carta de embargo dessas nações, vai mantendo a escravidão. O último, até o Obama deu até uma afrouxada, né, e abriu um pouco para o comércio. Aí nesse interim, você tem países que conseguem fazer negócio com a Venezuela, né? Como na época de Cuba, a União Soviética, ela servia como, disse o presidente, que a União Soviética era para Cuba como o sol do amanhecer. Não tinha outra alternativa. E depois, você sabe a Rússia, né? A Rússia, ela faz parte da União Soviética. Aí depois disso, da União Soviética, veio a Venezuela também, socorreu a Cuba por um bom tempo. E esses países que você vê grandes, Rússia, China, eles são grandes potências, então eles não se submetem aos caprichos dos americanos. Eles não se submetem porque eles têm um desenvolvimento próprio. E aí eles conseguem fazer acordos comerciais com essas nações, que é a salvação desses países, porque senão entrava em desgraça total. E ao mesmo tempo devem se aproveitar também daquele país não ter outro, né, concorrente, devem pagar muito barato por esse material. Só que o que acontece? O Maduro também teve o Hugo Chávez teve a fase de transformação, o Maduro também tentou fazer alguma coisa, só que depois a empresa foi sucateada, a PDVSA foi sucateada, né? Eles não estavam usando recursos para o povo. Parece que há um aproveitamento das sanções para justificar a miséria e a fome, manter o país naquelas condições. Um presidente mesmo, de verdade, estaria realmente mudando a história da Venezuela. Agora, a gente tem que estudar isso direito para saber o tamanho do país, a quantidade de população, né? E o que o governo tem feito, se ele fez o seu melhor, né? Se o Maduro fez o seu melhor, ou simplesmente ele só manteve o povo na desgraça, dando poucos recursos, né? E se não fez o seu melhor, por que se fez o seu melhor, por que a nação está desse jeito? A primeira a gente tem que ver a cúpula do Maduro, Forças Armadas, Judiciário, toda a cúpula. Como vivem? Eles vivem muito bem em relação à população? Porque geralmente o que acontece nesse país é que se escolhe uma cúpula, se cerca dela, um ditador, se cerca dela, se cerca dos exércitos, né, das Forças Armadas, e controla tudo, fica como um rei ali, e a população em desgraça, em devaneio. E é isso que a gente precisa entender, né? Porque ali você deixa o país muito mais vulnerável, muito mais frágil. Sofrendo sanções econômicas, nenhum país tem coragem de fazer acordo comercial, né? E os acordos comerciais são feitos em dólar. Então o país entra em declínio. Ninguém quer a moeda da Venezuela desvalorizada. Se ele quiser dinheiro, tem que ser em dólar. E como chegam os dólares? Através de outro país que vai romper essa barreira. Rússia, China, né? Eles também têm as moedas deles próprias. Então a gente precisa entender como é que estava funcionando esse comércio.
entre Rússia, entre China e Venezuela. E se tinham essas grandes potências absorvendo, quanto que elas tiravam de petróleo e quanto elas pagavam pelo petróleo e também pelos outros recursos, que porque possivelmente estavam também fazendo também venda de ouro e materiais. A gente precisa entender como que a maior jazida de ouro da América Latina não consegue se levantar, tendo duas grandes potências fazendo acordos comerciais com eles. Porque os Estados Unidos começou a atacar agora. Olha quantos anos tem que a China e a Rússia fazem negócio com a Venezuela. Os Estados Unidos também faz. Os Estados Unidos também tem acordo comercial de petróleo, mas pouco, mas tem. Mas eu quero saber a quantidade desse acordo comercial entre Rússia, China e a Venezuela. E que tipo de materiais que eles levam daquele país. Para a gente saber se a miséria daquele povo é ou não culpa do Maduro. Né? Aí agora os Estados Unidos vem, fere a soberania de um país, pega ali um presidente, não está fazendo isso por conta da pena que eles têm do povo, ou seja, não está fazendo isso pelo povo, né? Até porque se tivessem mesmo interesse em fazer isso, faziam a coisa de forma direita. Não precisava capturar o cara. Podia liberar sanções em detrimento do bem-estar da população lá. Isso conseguiria ser feito na mesa ali da ONU, né? Onde os Estados Unidos já está se retirando. 85% de recursos da ONU veio dos Estados Unidos. Ele está se retirando de um monte de programas sociais. Vai causar um prejuízo enorme. Né? Já está tentando se retirar da OTAN por causa das tretas que outras nações podem ter com a União Europeia. Né? A maioria dos países ali do bloco da OTAN fazem parte da União Europeia. Então, o Trump já está se retirando porque está vendo que a Rússia está querendo fazer ali um ataque, né? Está tendo treta. E a alegação deles é que os países não cumprem os acordos comerciais, porque para fazer parte da OTAN, você tem que gastar 2% do PIB do seu país em defesa, em armamento. Possivelmente, o bonitão que vai vender esses armamentos são as grandes potências como os Estados Unidos. Porque isso faz parte do bloco, então os Estados Unidos quer ser o armamentista, ele quer ser o líder. Aí os Estados Unidos alega que quem vai proteger ele? Porque eles têm estrutura. Ele está fazendo uma cobrança justa. Mas sair nessa altura do campeonato é um ponto estratégico. Não fazer parte da OTAN, como diz assim, eu não preciso de vocês. Ou seja, também, se me atacarem, eu tenho disposição para bater de frente. Ele quer fazer realmente mostrar que os Estados Unidos sozinho consegue fazer todas as afrontas com o mundo todo aqui. Então, a gente não sabe onde isso vai dar. Eu não creio que existirá uma guerra entre potências, né? Porque se começar uma, acabou o mundo. Pode não acabar o mundo, mas o que sobrar vai ser muito triste, muito, muito miserável. Porque se tratando de questões nucleares, de guerra nuclear, cara, não dá tempo, é em questão de segundos, de minutos. A tragédia é desumana. Causa muitos atritos no planeta Terra. São muitas armas poderosas que estão nas mãos dos homens. O homem tem poder para acabar com esse planeta. O homem chegou a um ponto de domínio que ele pode acabar com tudo. Né? E isso de tudo automaticamente. Um momento em que um radar detecta que houve um ataque, já instantaneamente já sai o outro. E eu acho que não dá nem chance para analisar nessa altura do campeonato se aquilo ali foi uma falha, assim, pode acontecer, né? Porque ninguém vai pagar para ver, não. Já está tudo emborcado, um para cima do outro. E quem tiver ao redor se lasca. E aí você tem usinas nucleares em certas nações, que se tu atacar, causa um problema no mundo todo. Né? Você tem um monte de situações.
Então, os Estados Unidos, os blocos de outros países, os outros países, principalmente os que fazem parte aqui do Mercosul, né? Principalmente os países aqui que são fronteiras, que é a Venezuela, Brasil, né? Todos esses países ao redor, esse conglomerado, eles precisam, na ONU, votar contra essa ação do Trump. Por quê? Porque se eles votam a favor, eles estão dando carta branca para fazer isso na nação deles também. Você vê que em todo o tempo o Trump tenta, né, usando essa doutrina Monroe, né, que é a doutrina de guerra dele, em todo o tempo ele tenta transformar o tráfico em terrorismo, né? Eles precisam que a nação, por exemplo, o Brasil, faça isso para que eles possam ter um argumento para vir aqui alegando que vai acabar com o tráfico, ao qual se chamaria terrorismo, e ali você vai ter uma porrada de navios, né? Tem navio ali que tem 5.000 homens americanos com todo o aparato de tecnologia, e aí vai começar a ferir o espaço aéreo brasileiro, vai ferir o espaço marítimo. Só que as Forças Armadas brasileiras, elas não são como a da Venezuela, não. Se entrar aqui vai levar chumbo. Porque a gente é desmoralizado se uma embarcação, pelo menos, ser acompanhada. O avião entrou, vai ser escoltado pela Força Aérea brasileira, que é uma excelente força aérea, que dá show em todos os combates aéreos aí contra os americanos, né? Os caças de Gripen, nosso. E vai ser escoltado e vai ser convidado a se retirar. E se continuar persistindo, vai levar chumbo. Porque é isso que uma costa antiaérea faz. É isso que uma defesa antiaérea faz. E aí começa a confusão. Porque os Estados Unidos, eles levam muito ao pé da letra essa questão de um americano, um simples americano, que passou por algo em outro país, eles vão a fundo, eles caçam, eles tentam resolver, eles têm essa questão. O brasileiro pode estar lascado do outro lado do país, ninguém liga. Mas na questão do americano é diferente. Não é como a gente. Eles usam isso como campanha política, né? Eles usam isso como campanha política, como se protegesse os seus cidadãos, né? Quando, na verdade, um monte de gente passando necessidade lá.